Sem dúvida alguma, empate de 0 a 0 que ninguém esperava. Olha só, pra você ter uma ideia, o Vasco comemorou como se fosse uma vitória esse 0 a 0 na Arena Castelão. Fortaleza criou muitas oportunidades, principalmente na primeira etapa e no finalzinho do segundo tempo, já nos acréscimos. Mas não conseguiu colocar a bola para dentro. E olha, detalhe, até o Tinga fala depois da partida, ele concede a entrevista e diz: a gente criou muitas oportunidades, mas não fomos efetivos. E é verdade. Fortaleza não foi efetivo. Mais um daqueles jogos em que o Fortaleza cria boas oportunidades e não consegue colocar a bola para dentro. E o detalhe, assim, o Vasco praticamente não criou, praticamente não chegou no gol do João Ricardo. Uma ou outra oportunidade ali no primeiro tempo, no segundo, acho que o João Ricardo não fez nem defesa. O segundo tempo também foi muito fraco, né? Só no finalzinho que o Fortaleza colocou uma pressão e poderia ter feito o resultado, poderia ter vencido a partida. Mas assim, o empate é ruim porque o Fortaleza dominou toda a partida. E se a gente der uma olhada, pô, o Vasco vem, meus amigos, olha só. Levou uma lapada de 4 a 0 do Criciúma, vem jogar fora de casa aqui, Castelão com 39 mil pessoas, o time sem treinador, naquela pressão doida mesmo em cima, torcida, protesto. Aí o time chega e sai com 0 a 0. Para isso é excelente. Jogo de volta, dia 21 de maio, lá em São Januário. Então vivo, muito vivo, para conseguir a classificação. Agora o Fortaleza, e acho que o Tinga também ressaltou isso. Cara, se a gente mantiver esse ritmo, esse mesmo estilo de jogo e colocar a bola para dentro e for efetivo, a gente está no caminho certo. Eu concordo contigo, é verdade. Se conseguir colocar a bola para dentro, certo? Porque criou oportunidades. Ainda mais no primeiro tempo, inclusive bola na trave com o Lucero, uma bela jogada pelo Zé Welles. Também teve outro bom lance com o próprio Zé Welles no segundo tempo, um chute de fora da área. Mas assim, no segundo tempo foi muito pouco, tá? Assim, foi uma partida em que o domínio territorial e a posse de bola do Fortaleza foi nítida, total. O Vasco jogou para empatar, meus amigos. Aí o que o Vasco esperava? Não, se errar aqui alguma coisa aqui, a gente vai lá e consegue. Se não, meu amigo, vamos ficar aqui atrás. Então o Vasco jogou dessa forma, nesse estilo mesmo assim. Mas antes da gente falar da partida, da parte tática, da escalação, deixa eu pedir seu like aqui, rapaz. Deixa seu joinha, deixa sua curtida. Ajuda demais, fortalece demais aqui meu trabalho pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu, rapaz, se inscreva aí, me ajude. Se garanta. Olha, já estamos bem pertinho dos 20 mil inscritos, aí você vai me ajudar se inscrevendo aí no canal. Meus amigos, o Vojvoda escalou uma equipe mais uma vez com surpresa, né? Vocês lembram que contra o Red Bull Bragantino ele poupou, né, vários jogadores, né? Depois do show de bola de 4 a 2 em cima do Boca Juniors, ele poupou vários jogadores, né? Na verdade, ele colocou lá contra o Red Bull Bragantino apenas o João Ricardo, o Brits e o Pedro Augusto, né? Então assim, poupou praticamente 8 jogadores. E aí se a gente contar que o Pedro Augusto não jogou hoje, aí ele poupou 9. Mas enfim, a ideia do Vojvoda, né, de poupar jogadores, foi pensando no jogo contra o Vasco. Só que ele surpreendeu na escalação. Por exemplo, Bruno Pacheco, ele não colocou de titular. Ele não colocou o Kevin de titular, não colocou o Hércules de titular. Enfim, a escalação do time: João Ricardo, Tinga na direita, o Felipe Jonathan na esquerda, a dupla de zaga é o Brits e o Tite. E no meio de campo aí a surpresa, ele coloca o Zé Welles e ao invés de colocar o Hércules, ele colocou quem? Matheus Rosseto. E eu gostei do Matheus Rosseto, viu? Jogou bem. Pô, cara, o cara tem um estilo, sabe sair com a bola, conduz, toca bem. Gostei, bom jogador. Acho que o tempo que ele demorou pra entrar em forma, pra poder atuar, eu acho que ele foi bem. Não fez nenhuma partida ruim, pelo contrário, nada de partida ruim, jogou bem. Acho que não comprometeu em nada e pelo contrário, acho que o time no primeiro tempo foi muito bem e muito dessa parte dele. E aí coloca o Pochettino, né? Zé Welson, Matheus Rosseto e Pochettino. E lá na frente, Pikachu na direita, Lucero e o Machuca. E o interessante é que o Machuca, acho que o Vojvoda disse o seguinte: meu amigo, vá lá, jogue bola. Pra onde é que eu vou jogar? Pra onde você quiser. Você pode jogar pelo meio, pela esquerda, pela direita. E o Machuca flutuou, né? Como os caras falando, ele fica flutuando de um lado pro outro. E foi isso, pegava a bola na direita, na esquerda, no meio, centralizado. Então, enfim, o Machuca teve liberdade para fazer isso. E o Fortaleza criou algumas boas oportunidades, mas não conseguiu colocar a bola pra dentro. Assim, se eu elogiei o Matheus Rosseto, acho que o Pikachu mais uma vez. Cara, o Pikachu parece que é jogador 880, né? Ou joga muito bem, como foi contra o Boca Juniors, ou não joga bem, como aconteceu hoje contra a equipe do Vasco. Acho que o Pikachu poderia ter jogado um pouquinho melhor, apareceu muito pouco. Ele teve até uma oportunidade no final do primeiro tempo, mas acabou desperdiçando. Enfim, assim, são algumas coisas que é difícil entender. Mas o primeiro tempo, o Fortaleza teve o domínio total. O jogo foi intenso porque o Vasco também
que é que o Vasco queria? O Vasco explorava os contra-ataques e quando tinha posse de bola, pouco atacava, né? Porque o Fortaleza fazia logo um bloqueio. Então ele explorava os contra-ataques, um erro do Fortaleza. Mas pouco chegou ao gol do João Ricardo. No segundo tempo, houve algumas mudanças na equipe carioca, mas assim, nada. O Vasco voltou lá para trás, foi uma linha de 5, meus amigos. Nós jogar com 5 lá atrás, com 3 na frente, assim, do setor da FC, da primeira linha, e 2 lá que era o Verratti e o David. Então assim, o time, e ele bloqueava de um jeito que o Fortaleza rodava a bola, rodava de um lado para o outro, mas não conseguia colocar a bola para dentro. Não teve jeito, conseguiu. Criou oportunidades. Só para você no segundo tempo foi muito pouco ainda o domínio, a chance do Fortaleza. Teve o domínio, total posse de bola. Teve um chute do Zé Welles aos 16 minutos e depois só aos 37. Um chute do Lucero que ele quase marca, meus amigos, a bola. Nossa, enfim. E aí depois o Vojvoda fez as mudanças, colocou o Hércules, colocou o Bruno Pacheco, colocou o Moisés. Rapaz, o Moisés, mais uma vez, meus amigos, entrou ali no segundo tempo, no início do segundo tempo e, mais uma vez, não conseguiu mostrar um bom futebol. Incrível, cara, o Moisés, que eu era muito fã do Moisés, que joga muita bola, aquele 1 contra 1 com ele, a velocidade dele, mas realmente ainda não está encaixando o Moisés. Praticamente não criou. O que o Pikachu não criou no primeiro tempo quando foi titular, o Moisés no segundo tempo, quando entrou também, não conseguiu jogar. O Vojvoda também colocou o Marinho, enfim, mas o time não rendeu, não conseguiu. Teve aí no finalzinho uma pressão naquela do Abafa e criou algumas oportunidades. Teve com o Bruno Pacheco, teve novamente com o Lucero, teve um chute, outro do Zé Wellison. Enfim, o Fortaleza criou as oportunidades que poderia ter feito para fazer o gol, acabou não colocando a bola para dentro. É isso aí, mas infelizmente é paciência, né? Porque como o Tinga falou, faltou efetividade e faltou mesmo. E precisa colocar a bola para dentro. Porque quando você joga em casa, e ainda mais uma competição mata-mata como a Copa do Brasil, você não pode vacilar, meus amigos. Ainda mais dentro de casa. E quando você cria oportunidade, tem que matar. E acabou que o Fortaleza não criou. Acho que serve de aprendizado mais um, porque a gente lembra aqueles jogos ali no início da temporada, né? Contra Retrô, contra Maracanã, que o time criava oportunidade e não colocava a bola para dentro. Tá certo que agora é um Vasco, que tem um bom time, tem bons jogadores. O Vasco perdeu de 4-0 pro Criciúma, com sinceridade. A sensação é que o time não queria o treinador. Mas enfim, o time jogou. Ele fez uma linha defensiva muito boa. O Fortaleza insistiu muito na bola aérea. Eu achei um exagero o Fortaleza ficar insistindo na bola aérea, porque o Vasco conseguia lá com o Léo, com o Maicon. O time defendia mesmo, a bola não conseguiu uma. Só para você entender, o Fortaleza ganhou uma única bola. No finalzinho, com o Bruno Pacheco, que pulou, serviu pro Lucero, o Lucero chutou, que era para ser um golaço, mas acabou colocando a bola para fora. Então, daí você tira. Então, o Vasco, se a gente imaginava que o Vasco perdeu de 4-0 pro Criciúma, é um time ruim, deu para perceber que não é esses ruins todo, não. Mas tu disse que o Fortaleza criou oportunidade. Meus amigos, não adianta nada. Esse negócio de criar oportunidades e não colocar a bola para dentro não adiantou de nada. Vacilo grande. É um empate que incomoda, porque agora vai ter que jogar lá em São Januário e vai precisar vencer para não ter que levar para os pênaltis. É isso, gente. Até a próxima.